Fala, galera! Olá, meu nome é Davi, atualmente eu tenho 19 anos, sou brasileiro, moro no estado do Rio Grande do Sul, em uma cidade no noroeste chamada Santa Bárbara do Sul. Mais perto. Mais perto. Mais perto. Só mais uma vez. Achou. Hoje eu tô aqui pra trazer algo diferente, na verdade o primeiro vídeo aqui do canal. Ontem eu saí com meu amigo Luiz Henrique e a minha namorada Marielle para tentar alguma coisa diferente aqui na nossa cidade. Nós decidimos sair de casa logo cedo pela manhã para abordar pessoas na rua, primeiramente oferecendo fotos grátis para elas e depois disso evangelizando e fazendo uma oração para essas vidas. Como nós decidimos fazer isso pela manhã, quase não tinha ninguém na rua. Era aproximadamente 7h40 e o dia estava com um clima meio chuvoso. Então pessoas que normalmente estariam na rua por esse momento não estavam. Nós caminhamos por um bom tempo, fomos perto da praça, andamos aí pelo centro, procurávamos algumas pessoas que não estivessem ocupadas, porque naquele horário da manhã muitas estavam se preparando para ir para o trabalho e obviamente elas não iam parar para tirar fotos. Então que depois de alguns minutos, cerca de 15 a 20 minutos de caminhada, nós percebemos dois homens escorados numa parede e com um pouquinho de receio e medo nós decidimos nos aproximar com muito cuidado e oferecer o nosso trabalho. Trocamos uma ideia com eles, eles estranharam um pouquinho de começo, um deles até saiu dali, mas um outro rapaz resolveu ficar. E nesse momento veio um outro rapaz, um outro homem para participar. Tirei as fotos, eles conversaram um pouco, nós conversamos um pouco com eles, mostrei as fotos que são essas aqui. Eles gostaram e então eu pedi o número do rapaz. E depois que ele nos entregou esse número, nós dissemos o seguinte: tiramos as fotos para você, mas nós só pedimos uma coisa em troca por esse serviço. Ele ficou um pouco em dúvida, mas eu logo respondi: nós queremos fazer uma oração pela sua vida. Depois que a gente fez essa oração pelo Luciano e pelo Marcelo, nós ficamos muito mais motivados e resolvemos continuar com esse projeto. Mais uma caminhadinha e vimos outro rapaz vindo na nossa direção. A minha namorada ficou um pouco mais para trás, gravou, só que como ele estava se preparando para ir para o trabalho, ele não aceitou a oportunidade de tirar as fotos e resolveu seguir. Mais para frente encontramos outros dois homens vindo na nossa direção, abordamos eles, mas também sem muito sucesso, porque eles estavam atrasados por alguma coisa. Nós ficamos um pouquinho desanimados, mas ainda assim confiantes de que apareceriam mais pessoas, e dito e feito. Caminhamos alguns minutinhos a mais e logo vimos um rapaz que é muito conhecido aqui na cidade, que é o Nick. Nós vimos que ele estava caminhando sem muita pressa e resolvemos abordar ele. Nós oferecemos as fotos para ele, ele aceitou e a gente começou a fotografar. Depois que fizemos as fotos, nós oferecemos a nossa oração, ele ficou bem feliz e mais uma vez tivemos a oportunidade de orar por ele. Depois disso, nós tentamos ir evangelizar em um bairro que ficava um pouquinho mais próximo da aula que a minha namorada teria que fazer dali a alguns minutos. Fomos andando, caminhamos por alguns minutinhos, chegamos no bairro, numa praça que é conhecida, e quando a gente avistou de longe, nós vimos um rapaz sozinho, subindo a praça e parecia que estava com pressa, mas algo em nós decidiu investir nele. Nós fomos se aproximando, vimos que ele parecia que estava aumentando a velocidade do passo. A gente ficou, será que ele está fugindo da gente? Chamamos ele, ele olhou para trás, olhou para nós, mas continuou o caminho. Mas mesmo assim insistimos e fomos indo atrás até que nós chamamos ele. Ele entendeu que era com ele que nós estávamos falando, resolveu parar e nós oferecemos nossas fotos. Infelizmente ele não permitiu que a gente gravasse, seguimos orar pela vida dele e em nome de Jesus que ele possa ser alcançado pela misericórdia divina. Depois de um lanchinho e a aula da minha namorada ter terminado, nós resolvemos sair na rua, continuar com o projeto. Desafiei o meu amigo para que ele evangelizasse alguém sozinho. Sem as fotos, apenas chegasse na pessoa e oferecesse uma oração ou então uma palavra, e foi o que ele fez. Ele achou esse rapaz caminhando, chegou até ele, conversou alguma coisa que eu não sei e resolveu fazer uma oração.
Mais tarde nós descobrimos que esse outro rapaz era um missionário que estava em missão. Meus amigos, temos muitas pessoas interessantes por aqui. Caminhando mais um pouquinho, nós resolvemos fazer uma pequena parada para minha namorada terminar o lanche dela lá na praça, mas nós percebemos alguns homens que estavam sentados, reunidos no banco, e tinha cerca de 4 ou 5 deles. Não pareciam atrasados para nada, pois estavam bem calmos, estavam conversando, e eu olhei para o meu amigo, para o Luiz olhou para mim, e a gente pensou, vamos lá, vamos. Mas quando a gente estava se aproximando, os caras começaram a levantar e conversar de pé, e a gente não teve coragem de atrapalhar a conversa deles. Me arrependo um pouco, sim, porque a gente não estaria atrapalhando, mas mesmo assim a gente ficou com vergonha. Depois disso, nós encontramos 2 paraibanos vendendo algumas coisas na praça, e a gente chegou lá como quem não queria nada, olhando o que ele tinha para oferecer, as coisas que ele estava vendendo. Então ele chegou até nós, nos ofereceu algumas coisas e eu mandei logo a real. Ofereci as fotos, disse que estava oferecendo fotos grátis e que se ele quisesse a gente poderia fazer uma divulgação do trabalho dele. Ele gostou da ideia, chamou um amigo dele que estava lá do outro lado da rua e eles se reuniram ali e a gente tirou algumas fotos. Logo depois das fotos, mostrei para eles, eles gostaram, e então mais uma vez eu disse que a única coisa que eu queria em troca dessas fotos era a oportunidade de fazer uma oração por eles. Eles estranharam isso um pouco, mas aceitaram e a gente pôde fazer uma oração. E essas foram as pessoas que nós abordamos. Poderiam ter sido muito mais? Sim, poderia ter sido uma abordagem ainda mais eficaz, com certeza. Mas nosso objetivo com esse vídeo é incentivar vocês a fazerem também. Como vocês podem ver, foram coisas simples. Nós tivemos medo, ficamos nervosos, recebemos não, mas mesmo assim nós conseguimos chegar a algumas pessoas. E talvez isso tenha sido a diferença, o divisor de águas na vida de alguma alma que nós alcançamos ontem. Nós não queremos fazer vocês admirarem as fotos, porque foram fotos muito simples, e não queremos que vocês pensem que somos melhores ou somos mais espirituais do que qualquer um, porque não somos. A gente simplesmente entendeu que nosso objetivo não é fazer a nossa igreja crescer, mas é fazer o reino de Deus crescer. E seja na igreja de um outro pastor, na igreja que eu frequento, não importa, o importante é que as almas sejam salvas. Como fala em Marcos capítulo 16, versículo 15, e disse-lhes: vão por todo o mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Nós fizemos isso não para nós, mas por amor. Queremos pessoas que tenham a salvação e tenham a vida eterna. Não queremos pessoas que sejam condenadas, ou por falta de informação, ou por falta de ação. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Se você tem qualquer desejo de fazer coisas novas para a obra de Deus, eu vou estar à disposição, meu amigo também. E entenda, você é muito mais capaz do que imagina. Deus quer que você cumpra grandes coisas, mas você precisa agir. Nós estamos aqui para te ajudar. Muito obrigado pela atenção e até mais.